Olá, pessoal! Nós estamos aqui novamente com o nosso canal Cristalizou Cast. Então já peço a todos que ainda não se inscreveram, que entrem aí no nosso YouTube e se inscrevam no nosso canal Cristalizou Cast, tá? Depois vocês dêem um like aí para que nós possamos continuar com o nosso conteúdo, onde sempre teremos uma palavra de fé, de esperança e de renovação para vocês todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, tá certo? Eu sou a Vivi. Eu sou a Alan. E hoje nós estamos aqui com a pastora Sônia, nossa convidada de hoje. Nós nos encontramos numa ocasião bem especial, Dia das Mães, né? Um culto onde eu participei e foi muito gratificante e edificante, e por isso fiz o convite. A pastora está aqui conosco hoje, né? E a pastora vai estar... ela vai compartilhar conosco um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu testemunho, como foi a sua vida antes de Jesus e o que Jesus tem feito na sua vida nos dias de hoje. Tá bom? Fica à vontade. Se você quiser se apresentar e falar um pouquinho do seu ministério. Amém. Boa noite a todos. Meu nome, como já foi dito, Sônia, pastora Sônia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou pastoreando a Igreja Batista Divina Restauração em São Bernardo. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço o convite dos irmãos. E eu fico muito feliz em poder testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Porque hoje, como a palavra do Senhor fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Só que dessas coisas velhas até tudo se fazer novo, tem um grande trajeto. Sim. Né? E o Senhor Deus trabalhou na minha vida grandemente. E hoje, quando eu olho para mim, e eu vou, às vezes, lembrar do que eu era no passado, como a palavra do Senhor fala, até marquei aqui, muitas vezes parece que eu estou sonhando. Eu falo, será que é isso mesmo? Será que Jesus fez? Mas a palavra do Senhor fala que das coisas passadas a gente só teria lembrança, como águas que passaram. E o Senhor Deus realmente, Ele fez tudo novo. Tudo novo. Glória a Deus. Comenta com a gente, né? Esse tudo novo, como era. Então tá, eu vou tentar resumir minha história. Quando eu conheci a Jesus, eu conheci através da minha mãe. Ela sempre buscou a palavra de Deus. Ela era uma mulher assim, já é falecida. Irmã Lola, muitos conhecem. O nome dela ficou assim, ela deixou marcas, realmente. Deixou um legado. Um legado. Tanto que a igreja que ela participava, que ela era quando ela faleceu, tinha em média umas 800 pessoas, era uma igreja grande, só que era conhecida como a igreja da Irmã Lola. Porque ela era muito ativa, falava muito de Jesus. E eu conheci através dela. Porque ela sempre foi temente a Deus, né? Sim. Só que, quando ela se converteu, eu tinha aproximadamente 13, 14 anos. E eu já estava no mundo. E eu gostava muito do mundo. Gostava do mundo. E eu não queria, de jeito nenhum, saber de Jesus, não queria. E com 17 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Só que eu entreguei minha vida para Jesus, assim, parcialmente. Tá. Porque eu não tinha coisas, como eu sempre falo, quando Pedro foi seguir Jesus, ele largou as redes, né? Sim. E eu queria seguir Jesus, mas eu não queria largar o mundo. Porque o mundo me atraía, eu gostava das coisas do mundo, eu gostava de andar com pessoas que eram à margem assim, da sociedade. Então, quando eu fui para Jesus, eu fumava, eu gostava de beber, gostava de dançar. Hoje em dia isso é normal, né? Mas nesse mundo, então eu tinha um pé no mundo e outro pé na igreja. E é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre o perigo da gente andar nessa linha tênue entre o mundo e Jesus. Por quê? Porque o tempo todo o mundo vai atraindo, vai puxando, vai chamando. E eu me lembro que eu fazia assim. Eu ia de manhã na escola bíblica e à noite eu saía. Aí eu ia para tudo que é lugar. Já busquei Jesus hoje, agora... Já fiz a minha obrigação e agora eu vou para o baile, vou para a balada. E lá eu ia, lá eu brincava, lá
bebia. E eu tinha um detalhe. Assim, quando eu estava lá no mundo, eu não ficava bem. Por quê? Porque eu falava, meu Deus, Jesus vai voltar. E eu vou para o inferno. Eu tinha certeza que eu ia para o inferno absoluta. Eu falava, meu Deus, eu estava estragada para o mundo, mas eu queria ficar lá. E quando eu estava na igreja, o que acontecia? Eu olhava, eu ficava assim, meu Deus, esse povo tem... Essa era meu pensamento. Nossa, todo mundo tem cara de bobo aqui. Nossa, quanta cara de bobo. Meu Deus, e ali eu fui e ia na igreja. E fui discipulada. Né? Só que os rapazes que me discipulavam, eu olhava, meu Deus, que cara de bobo. E eu achava bonito o quê? Eu achava bonito o malandrão, sem camisa, o olho vermelho, de fumar maconha. Era isso que era bonito para mim. O maloqueiro. Então eu gostava disso. Assim, nós damos aulas, né? Para criança, sim. Comentamos. E às vezes a gente pergunta, né? Até mesmo na aula já perguntamos para... Eu dou aula para 11, já na fase pré-adolescente. Se eles estão lá por causa dos pais, sim. Ou se eles vão porque realmente eles adoram, amam a Deus, né? Nessa época você tinha esse entendimento assim, você ia por você, quando você ia de manhã? Ou você ia mais assim para agradar a sua mãe, ou porque ela pedia? Como que era? Então, no começo eu fui para agradar minha mãe. E aí, voltando bem para trás mesmo, você falou de criança, eu lembrei. E quando eu era menina, eu fui criada bicho solto. Minha mãe trabalhava e eu lembro que tinha escola bíblica de férias. Sim. E eu e minhas amigas, eu tinha o quê? 7, 8 anos, a gente ia na escola bíblica de férias para tomar o café da tarde. Que era muito bom. E a gente comia pão doce, fazia bagunça. Só que tem um diferencial aí. Que eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, eles faziam um apelo para a gente aceitar Jesus. E eu senti vontade de aceitar Jesus. Meu coração, eu lembro que disparava tanto. E eu falava para minha amiga assim, ela se chama Sofia. Eu, Sofia, vamos lá aceitar? E ela falava, não vamos não. A gente vai ter que virar crente. Eu, vamos aceitar? Não vamos não. Aí eu não fui. Aí depois tinha uma amiga nossa, chamava Nancy. E ela foi. E ela, olha, a Nancy foi. E nós não fomos. Mas eu me lembro daquele dia direitinho, que muitas vezes a gente olha e fala assim, a criança não sente, mas sente. O Espírito Santo, ele toca até no coração da criança, porque eu me lembro direitinho a vontade que eu tinha de aceitar Jesus. E nessa época, quando eu tinha vontade de aceitar Jesus. Só que eu tinha vontade de ficar no mundo, era muita coisa, vamos dizer assim, boa para eu largar. E eu não conseguia largar, porque eu estava bem enredada no mundo mesmo. Amigos do mundo, festa do mundo, vícios do mundo, namorado do mundo. Então, para mim, era muito difícil. E uma coisa que eu tinha muito medo de fazer, tanto que eu falo que foi parcialmente, era entregar totalmente minha vida nas mãos de Jesus. Eu tinha medo. Então, eu achava assim, que eu tinha aceito para ser salva. Só. Mas eu não queria aquele compromisso com Deus. Só que quando eu estava no mundo, eu sentia o Espírito Santo ali, ó, aqui no teu lugar. Você tem que sair, você tem você tem que voltar. Então eu não ficava bem em lugar nenhum. Então quando eu estava na igreja, minha carne chamava para o mundo. Quando eu estava no mundo, a minha alma clamava pela presença de Deus. Então era uma luta muito difícil, né? E assim, o interessante é que quando eu fui discipulada, eu aprendia com muita rapidez. Muita. Eu gravava texto, eu entendia, eu estudava. Assim, naquela classe do discipulado, dos novos convertidos, eu era a melhor aluna. Que eu aprendia muito. E eu estudava mesmo, lia a Bíblia, fazia... Era tudo bem intenso. Muito intenso, só que eu não queria. É que Deus nos dá, né? Essa opção da gente querer ou não. E o detalhe grande é que eu olhava, eu via as pessoas pregando a palavra, eu tinha vontade. Então, para ver como que Deus já chama, né? Eu falava, nossa, eu queria pregar a palavra. E o interessante é que naquela época não tinha nem pastora. E eu era de uma igreja batista tradicional, não tinha mesmo. E eu falava, nossa, como eu queria pregar. Só que o mundo chamava. E aí é que está a história. E eu fiz a minha opção. Eu casei, né, com uma pessoa do mundo. Ele era um ex-usuário de drogas. E ele largou as drogas, vamos dizer assim, né?
para a gente se casar, ele aceitou Jesus, ele batizou, ele foi para a igreja comigo, né? Nós vivemos um tempo muito bem, só que ele não era firme com Deus, né? Ele fumava, tomava uma cerveja e não tinha assim aquela firmeza com Deus. E só que Deus já tinha me chamado. Nessa época eu já tinha ouvido a voz do Senhor que ele queria trabalhar em mim para que eu trabalhasse para ele. Só que eu fiz a minha opção. Eu escolhi ficar com ele. Né? Quer perguntar uma coisa? Não. Tá. Até porque eu já estava namorando com ele há 5 anos. Então envolve muita coisa. Ainda até eu creio assim que Deus me respondeu esses tempos agora. O porquê daquele erro meu? Porque eu nem vamos dizer assim, eu nem amava tanto. Mas era uma carência, era um medo de ficar só. Entendeu? Eu falei, se eu largar, quem que vai me querer? Ninguém vai me querer. E vinha na minha mente. Não, eu parecia que para mim, era a única pessoa que me amava era ele. Eu só enxergava ali. Então eu achava o quê? Que se eu largasse dele, eu não teria mais ninguém. Não teria outra opção. E além do que, eu olhava para os rapazes da igreja e eu falava, não, é tudo cara de bobo. É tudo cara de bobo. E eu queria o espertão, que eu era espertona, me achava, né? Então eu fiquei com ele. E eu lembro que uma das últimas frases que eu falei para mim mesma foi assim, eu vou casar com ele mesmo. Tipo assim, não tem tu, vai você mesmo. Esse pensamento que hoje você consegue entender que você achava que não ia ter uma outra opção. Sim. Isso acontecia por quê, você acha? Assim, você acha que era algo espiritual? Uma batalha na mente, de repente? Eu acho que era emocional. Emocional, eu acho. Porque aí já entra uma outra história. Mas, talvez um trauma. Exatamente. Eu achava que eu não queria ficar só, porque eu já tinha ficado só uma vez. Então eu falei, eu já tinha tido um relacionamento que não tinha dado certo. Então a primeira pessoa, vamos dizer assim, que eu vi, que falou, não, eu quero você, eu gosto de você, eu amo você, eu vou ficar com você, seja lá quem for, do jeito que fosse, eu falei, é ele. Entendeu? Então eu me apeguei. Hoje em dia, isso que eu falo que o Espírito de Deus me mostrou nesses tempos. Foi carência emocional. E eu sempre falo, né, para os jovens da igreja também. Porque muitas vezes o perigo da gente namorar cedo, namorar todo mundo e ficar com todo mundo. Por quê? Porque você não consegue mais ficar sozinho. E você vai, não tem ninguém, vai você mesmo. Não tem ninguém, vai você mesmo. E aquela carência faz com que a gente entre em relacionamentos só para ter alguém. E a gente não consegue esperar o plano de Deus para nós. A vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, eu me casei não que eu não gostasse, gostava, mas foi muito mais a carência, o medo de ficar só, do que o próprio amor. E eu sabia que era fora da vontade de Deus. Eu tinha certeza absoluta. Nisso eu já tinha a pura consciência que não era da vontade de Deus aquele relacionamento. Mas era da minha vontade. Então eu falei, então eu vou casar. Eu sabia que ia dar errado. Quanto tempo ficou casada? 9 anos. 9 anos. Tiveram filhos? 2 filhos. Tenho 2 filhos com ele. Porque houve assim, aí a separação. Então, aí eu casei com ele, né? E 4 anos a gente viveu bem, humanamente falando, viveu bem. Vida espiritual, a minha, nenhuma. Porque eu ia na igreja, até nessa época que eu frequentava a igreja que você está agora. E ele ia comigo, mas era algo muito raso. Tá. E eu queria me aprofundar, eu queria estudar, eu lia a Bíblia, eu orava. Só que era tudo sozinha. Então, interessante que eu tinha medo de ficar sozinha e eu acabei ficando sozinha. Bem sozinha. E eu falo que a pior solidão é você ter alguém do seu lado e ser sozinho, né? E aí eu fiquei muito mais carente, muito mais triste. E até então estava tudo bem. Só que o que aconteceu? Aí a gente ficou muito bem financeiramente. E ele achou que não precisava mais de Deus. E ele falou, não quero mais ir para a igreja, não vou mais. Ele parou de ir.
E como ele era usuário, ex-usuário, ele voltou a usar droga. Só que aí, ele não usava mais a maconha. Aí ele conheceu a cocaína. Né? Sim. Ele começou a usar cocaína e até então eu não tinha percebido. Porque a maconha é fácil você perceber. Porque deixa cheiro, olho vermelho, e eu procurava na roupa, não sentia cheiro nenhum, e a cocaína não. E a cocaína é até o contrário, porque o olho da pessoa fica estalado, a pessoa fica com a pupila dilatada, né? Mas eu não sabia. Então eu olhava, via que estava com o olho bem, não fumou maconha. Mas eu nem imaginava, isso foi quando? Em 89. Eu nem era falado de cocaína ainda, né? Uhum. E ele começou a usar cocaína e a gente começou a perder tudo. Nós tínhamos uma banca na feira e era grande a banca, era bem grande. Nós tínhamos todos os pontos, bastante funcionário, e aí começou a perder. E eu não entendi o porquê, né? Até que eu descobri que ele estava usando droga, né? A cocaína. Só que quando eu descobri a cocaína, ele não estava mais na cocaína, ele já estava no crack. Nossa. E aí o negócio piorou. Piorou muito. Muito rápido. E a minha vida, assim, virou de cabeça para baixo. Até quando eu tive meu segundo filho, ele nasceu, foi quando eu descobri que ele estava usando cocaína, estava grávida do menino. Aí já começou com agressão verbal, agressão física, quebrar as coisas em casa. E eu queria ir para a igreja, mas aí eu não aguentava mais aquela situação. Eu ia, assim, por ir, para ter um lugarzinho para ficar quieta. Aí, quando eu tive meu filho, o segundo, hoje em dia ele tem 31 anos, eu voltei do hospital, minha casa estava vazia. Ele tinha vendido tudo. Vendeu tudo da minha casa. Tudo. Eu não tinha nada. Sim. Nada. E foi terrível. E eu fiquei de dieta, fiquei na casa da minha mãe, e ele falou para mim, não, vamos voltar, que não sei o quê, a gente vai ficar bem. E eu, tá bom. Insistiu. E eu lembro que eu estava de dieta e eu não queria voltar mais. Eu queria aproveitar aquela oportunidade para não voltar mais com ele. Até que um dia, aí, estava lá, de dieta para minha mãe e para meus pais não saberem. Ele foi lá me buscar na casa da minha mãe. E ele foi com uma faca grande. E ele falou, se você não voltar comigo, eu vou matar vocês, vou matar todo mundo. Eu vou te matar. E aí eu voltei. Você agora, que doideira, né, na cabeça da gente. E eu voltei para casa e eu fiquei mais 4 anos nessa vida. Nossa. De droga, de perder as coisas, tive que voltar a trabalhar, né? Que eu tinha um salão, quando a gente comprou a banca na feira, eu parei de trabalhar. Eu ajudava ele na feira final de semana. Mas aí eu tive que voltar a trabalhar para poder sustentar a casa, tudo. E nessa situação, nessa loucura que eu estava com ele, nessa vida, nesses 4 anos, eu lembro que eu olhava e sempre que eu via uma pessoa pregar, e a igreja que eu estava na época, as mulheres pregavam, até ela foi fundada por uma mulher, irmã Noá, ela já faleceu. E ela era uma senhorinha desse tamanhozinho, cheia de ousadia, que expulsava demônio assim, maravilhosamente, era a coisa mais linda do mundo. Pregava, orava, e eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, que coisa linda, era isso que eu queria, porque eu não podia mais. Porque a minha realidade estava muito distante. Eu mesma fiz aquela distância, né? E eu olhava aquelas mulheres pregando a palavra, eu falava, ai, como eu queria. E eu via alguém ministrando louvor, eu falava, meu Deus, como eu queria ministrar louvor, como eu queria. E o que eu fazia? Olha só, Deus, ele vê o que a gente faz no culto e no escondido. Né? Ontem mesmo eu estava folheando uns cadernos. Eu tenho um caderno meu, que ele está mais do que página amarela. Mas ele está o caco. Aí eu comecei a ler as coisas que eu escrevia, meu Deus. E tem detalhes assim de pregação que, se bobear, eu olho e leio, nossa, ainda uso hoje, porque a palavra é viva, né? E eu escrevia aquilo no momento de tanta dor. E eu pregava para uma igreja que não existia. A igreja que eu queria. Eu louvava para uma igreja que não existia, a igreja que eu queria, que eu sonhava, porque eu não podia. Eu falava, Senhor, eu não posso. Eu não tinha condição. Mas aí você retomou a frequentar alguma igreja? Não, esse tempo todo eu frequentava. Ah, mesmo ainda? Nessa luta toda. Entendi.
Você não sentia forte espiritualmente para estar numa liderança? Não, nem para ser cristã, porque eu ia, por exemplo, eu ia no culto. Eu ia no culto dessa forma. Você vai na igreja hoje? Vou. Tá. Então, quando você chegar, eu vou te matar. Ah, tá bom. Então, eu vou para a igreja. No começo eu chorava, depois eu perdi a vergonha também. Aí eu falava, tá, então quando eu chegar, você me mata. Tá bom? E ia embora. Aí eu então falava assim, você vai. Quando der uns 10 minutos de culto, porque nós morávamos perto. Era como daqui vai... Aqui é o Parque Gil. Vai, uns 2 quilômetros de distância, nem isso. Ele falava, quando estiver no meio do culto, eu vou aparecer lá. E eu vou falar para todo mundo que você é. E aí ele descia um monte de palavrão. Que você é isso, que você é aquilo. Tá bom, então você vai. E eu ia para o culto. E aí ele me seguia, e chegava em casa, brigava, e chegava em casa, aquele inferno, né? Mas eu ia. E eu falava assim, eu chegava na igreja, aí eu comecei a buscar verdadeiramente, sabe? Eu falava, Senhor, eu queria. E aquilo ficava no meu coração, era uma chama. Eu tinha muita vontade de fazer a obra de Deus. E tinha um arrependimento, por quê? Pela minha escolha. Porque eu sabia que era eu quem tinha escolhido aquele caminho. Por carência, por tristeza, por desobediência, por rebeldia, sei lá por quê. Mas eu queria muito, muito, muito. E detalhe, uma história que eu acho interessante. Sempre que eu falo disso, eu lembro dessa parte. Eu sempre falava que os jovens da igreja, né, eles tinham cara de bobo, né? E eu lembro que uma vez na minha casa, já estava quase no final do meu casamento, a gente brigou tanto, que ele me colocou num canto assim da parede, pegou uma faca, ele me arranhou toda. E queria me matar. Ele, eu vou te matar, e aquela bagunça toda. E eu gritei, eu falei, não, eu vou dar parte dele. E fui na delegacia da mulher. Na parte. E só que eu era meio orgulhosona ainda, sabe? Eu sempre gostei de me arrumar. Assim, então eu falei, eu não queria que as pessoas de fora vissem o que eu passava. Apesar que todo mundo ouvia os gritos, via a bagunça toda, né? Mas eu sempre ali. Mantendo. Aí eu lembro que estava meio friozinho, eu pus uma calcinha de cola, pus um blazer, um óculos, tampando tudo e fui. Embora. Na volta, encontrei com uma amiga minha. E essa minha amiga, ela é cristã. Ela se casou, o marido dela é pastor. E ela se casou com um daqueles que eu achava que tinha cara de bobo. Deus permite, né? Eu olhei, eu falei, meu Deus. E eu cheguei, encontrei com ela, a gente se encontrou lá no centro de Santo André. E ela, oi, tudo bom, tudo bem, e você, a paz, me abraçou, me beijou, você tá bem? Eu falei, tô bem, e você, tudo bem, né? Tá bonita, obrigada, né? Só a carcaça. E ali, ela falou assim, eu falei, veio passear, porque ela estava morando, acho que no interior, alguma coisa assim, ela veio para casa da mãe dela. Ela falou, eu fui tirar meu passaporte. Eu falei, tirar seu passaporte? Ela falou, porque minha filhinha vai fazer 1 aninho e nós vamos comemorar lá na Disney. Eu falei, entendi. Aí na hora eu olhei, um dos caras de bobo estava do lado dela, né? Eu, entendi. Ela, você, de onde veio? Eu fui dar uma volta. Eu não falei. Aí depois, quando eu voltando, eu pensei, meu Deus, olha como que o Satanás ele muda a nossa visão. A inversão de valores, né? O que é ruim é bom, o que é bom é ruim. E eu olhava para aquilo que era bom, não necessariamente no caso do marido ou namorado dela, os rapazes, eu achava que era ruim. E o que era ruim eu achava bom. Se tornava bom. Né? Se tornava bom. E depois que eu estava lá dentro, que eu pude entender a realidade de tudo aquilo. E eu vim para minha casa e aquela brigaiada. E um dia, a gente, numa dessas brigas, ele ameaçou de matar meu pai. O negócio era muito feio, era muito grave. Né? Uma vez foi um rapaz que ele devia droga e eu briguei com o rapaz voltou, falou que ia me matar. Minha filha tem 34 anos. Ele falou assim, você não tem uma menininha desse tamanho? Ela vai morrer hoje. Eu vou matar, eu vou voltar, eu vou matar você e ela. E ele voltou. Só que quando ele voltou, eu já tinha, na época nem telefone eu tinha. Eu pedi para minha vizinha, liga para a polícia. Aí a polícia veio.
polícia já estava de tocar esperando. Então foi uma vida muito difícil que eu passei. Eu passei muito perto da morte, muito perto. E eu me lembro que por muitas vezes eu quis matá-lo. Entendeu? Eu pensava assim, o diabo falava no meu ouvido assim, compra veneno, dá veneno para ele. E eu cheguei a pensar em comprar veneno. Só que o diabo é tão sujo que ele lança na nossa mente e eu creio que ele dá um jeito de trabalhar para a pessoa perceber. Porque eu lembro que no dia que eu pensei, naquela semana que eu estava pensando em matá-lo com veneno, crente, hein? Dentro da igreja. Olha como o diabo trabalhava. Tudo por quê? Porque eu estava sempre à margem. Aí aquela semana, eu lembro que ele sentou para comer, aí ele olhou para mim, aí ele pegou meu menino, que estava com 1 ano e pouco, e falou assim, ele vai comer junto comigo agora. De hoje em diante, eles comem primeiro. Então, quer dizer, Satanás já soprava se armou aqui porque... e soprava no ouvido dele também. É. E era terrível. E nesse inteirinho, o que eu fiz? Eu vi que minha vida indo de mal a pior. E eu comecei a tomar remédio controlado, porque eu não aguentava viver daquele jeito. Então, eu dormia, apagava de noite. Né? Pensei várias vezes em matar as crianças, sabe? Eu falava assim, quando dava aquela chuvona, e eu ouvia na TV, está tendo enchente, um exemplo, lá na Avenida do Estado. Eu pensava, eu vou lá para a Avenida do Estado. Eu pegava os 2 meninos e eu ia para a Avenida do Estado. E eu pensava assim, porque se eu for, não vai ser suicídio. Eu vou cair na enchente, olha o engano. Eu estava ficando completamente doida. No mundo espiritual. Sempre ainda no tinha o temor, né? Sempre, Ainda sempre. existia. Morrendo de medo de ir para o inferno sempre. E até que eu vi um dia que a minha solução, eu teria que ter uma posição. Aí eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te seguir, verdadeiramente. Eu vou aceitar o teu plano para a minha vida. Eu sabia que não tinha, eu nem sabia que plano que era esse que Deus tinha, mas eu vou fazer. E eu nunca mais eu volto para o mundo. Era o plano o propósito que eu fiz com Deus, né? E nesse tempo também, por tudo isso, eu adoeci. Me deu uma ferida no útero que nunca sarava. Nunca. E eu tratava. E o médico falou que ia tirar meu útero. Ele falou, olha, seu útero não serve para mais nada. Ele só serve para ter filhos, o útero, né, no caso, e para gerar câncer. Uhum. E o seu é a segunda opção. Se você não cuidar, eu peguei aquela HPV, estava bem ruim. E aí eu pensei, ele falou, se você não cuidar, você vai adoecer, você vai morrer. Uhum. Aí eu pensei, vou adoecer e vou morrer. Então eu não vou cuidar. E não cuidei, porque eu queria morrer. Eu queria arrumar um jeito de morrer. Mas não que você, assim... Eu não tinha coragem você não ia de me provocar, matar. mas Exatamente. Assim, você também ia permitir que tomasse conta, né? Eu falei, não vou me cuidar, porque assim eu morro, e olha o medo de não ir para o inferno. E não vou para o inferno, porque eu vou morrer. E eu não me cuidei. Nada. Só que eu já estava bem firme com Deus. Engajou? Estava bem engajada? Engajada, sim. Indo para a igreja. E orava e pedia, Senhor, me tira disso, me tira dessa vida, muda a minha história. E eu sempre falava para Deus, Senhor, mudar a minha história, eu vou te seguir de verdade, não sei o quê. Falava para Deus. E até que um dia, aí meu casamento foi piorando, não tinha mais jeito. E eu fui conversar com o pastor da igreja, um dos pastores, né? E a pregação que ele fez, que ele falou que aquilo que era para Deus fazer, Deus fazia, aquilo que era para o homem fazer, o homem tinha que fazer. Sim. E aí eu fui falar para ele em relação ao meu casamento. E até ele não sabia o que se passava. Porque eu era muito fechada, muito. Eu entrava na igreja, ficava quieta, não falava nada. Mas todo mundo sabia a minha vida, porque era tudo ali que nem cidade do interior. Eu nasci e cresci ali. Então todo mundo me conhecia. Ele nasceu e cresceu ali, todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia que a gente se casou. Então, sabia da situação dele. Estava cada vez pior. Isso ele já não tinha mais emprego, não tinha mais nada. Né? Aí eu contei para o pastor. Aí ele falou para mim assim, Sônia, nós vamos orar.
né? Uhum. E ele foi, a palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros a sabedoria. Então a gente vai orar. E ele foi, Deus, ele é poderoso. Ele pode fazer assim, você chegar na sua casa, seu marido está totalmente transformado. Só que nós vamos orar, o texto que ele falou, em Colossenses 3,15, que fala assim, que a paz é o juiz do nosso coração. Ele falou, então se você tem dúvida, não é para você fazer nada. Então nós vamos orar para Deus tirar a dúvida do seu coração. E essa semana Deus vai te esclarecer tudo. Nesse tempo, vamos dar um tempo para Deus esclarecer. Tá bom. Aí nós oramos, e aí quando eu cheguei em casa, nossa, tem tanta coisa que vai passando, a gente vai lembrando, nossa, é mais história. Meu ex-marido estava totalmente louco, completamente doido. Porque um tempo atrás ele tinha tomado 2 tiros. E ele foi anestesiado, ele estava drogado, porque foi coisa de emergência, e a médica falou, você não vai levar o mesmo homem para casa, ele vai com problema. Eu falei, meu Deus, ele já tem problema, agora ele vai levar com problema? Aí tá bom. E quando eu cheguei em casa, ele já estava recuperado, tudo, mas ele estava completamente doido. Doido. Aí eu cheguei, ele me olhou, ele falou assim para mim, você está armada, né? Eu falei, eu? Você está armada e você vai me matar. Eu falei, ai meu Deus, pronto. Aí ele falou, levanta a mão. Aí eu levantei. Aí o pastor tinha falado, você não faz nada, você vai agir com sabedoria, você vai ficar calma essa semana, meu Deus. Aí ele levanta a mão. Aí eu levantei. Aí ele começou a me revistar. Como se fosse batida policial. Me revistou, eu não estava armada, entrei para casa. E aquela semana foi a semana toda. Eu ia no mercado, quando eu voltava, ele falava assim para mim, levanta a mão. Aí eu levantava, falei, Senhor, misericórdia, meu Deus. E foi. Passou uma semana, esse homem cada vez pior, não tinha mais jeito. Aí como que eu ia fazer para ele ir embora? Porque ele não ia embora, ele não iria embora de jeito nenhum. Eu lembro que eu estava orando, era quase meia-noite, e eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor falou que o Senhor ia, em uma semana o Senhor iria responder. Hoje termina essa semana, e ele está lá embaixo, completamente louco, e eu estou aqui, o que eu faço? E eu comecei a chorar e falar, e naquela oração eu sentia, sabe, o coração saindo assim? Parecia que eu estava limpando, parecia que eu estava pegando um baú, jogando todas as coisas assim. E abri meu coração, chorei. Aí Deus falou para mim, no meu coração, agora você vai lá e chama ele para vir deitar. Ai, meu Deus, aí eu fui, vamos lá, vamos deitar, chamava Marcos. Vamos deitar, né? Vamos ficar de bem, vamos tentar ficar tudo bem. Aí ele foi. Mas ele estava branco, ele tinha usado tanta droga. Aí quando ele subiu, que ele deitou, ele olhou para mim e falou assim, eu sei por que você me trouxe aqui. Eu falei, por quê? Porque você quer me matar. Aí ele levantou e rasgou todo o colchão, rasgou tudo. Aí ele ficou louco. Aí nisso, a gente brigou muito. E os vizinhos acharam que ele estava me matando. Aí foi todo mundo invadiu minha casa, aquela bagunça toda. E ele foi embora e nunca mais voltou. Naquele dia que Deus falou que nunca mais voltou. Ele até tentou voltar assim para... vamos voltar, vamos conversar. Mas assim, voltar para aquela casa para morar... Nunca mais. Nunca mais. Então Deus... Aí Deus falou no meu coração. Então agora você vai... Caminhar. E foi assim algo muito rápido, porque a gente se separou em 8 de março de 96, Dia da Mulher. Dia da Mulher. A gente se separou, nós nos separamos esse dia. E assim, e muita coisa aconteceu, né? Mas de lá para cá eu comecei a trilhar com Deus. Finalzinho de 96 eu já estava pregando na igreja. Em 97 eu já estava cuidando de uma congregação, eu e um grupo de pessoas aqui nessa comunidade carente agora, né? Que tem que falar. Ali perto do Walmart ali. Sei. Tem ali? Então, no Capoava. Trabalhei lá por 3 anos, a gente construiu um barraco, uma igrejona, tipo um barracão. E trabalhava, entrava, saía, pregava a palavra de Deus, era muito bom. E dali para cá foi só...
E essa necessidade que você tinha de companheiros ao seu redor, o que aconteceu com isso? Então, acabou. Acabou. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho assim nessa parte do trabalho. Aí eu queria muito trabalhar na obra, muito. Eu falava, e eu tinha todas as pregações prontas, essa parte é importante. Todos os louvores com ministração pronta, por exemplo. Tinha lá tudo no caderno e eu treinava, por exemplo, o Sonda-me, né? Sonda-me, Senhor, eu já tinha lá. Essa noite o Senhor quer sondar o seu coração. Eu sabia tudo que eu tinha que falar. A ministração já estava pronta. Todos os louvores com a ministração em cima. Porque eu falava, tem que estar pronta. Eu tenho que estar pronta. E hoje em dia, quando a gente vê a história de Davi, quando ele foi chamado para tocar para Saul, ele estava pronto. Quando ele foi chamado para enfrentar o gigante, ele já estava pronto. Então, Deus ele nos olha nos bastidores. E eu pronta, eu louca para ministrar. E um belo de um dia nessas congregações que eu comecei junto com todo mundo, vai ter pregação ali, vai ter um ponto de pregação. Eu ia, só que eu não fazia nada, mas eu louvava, feliz, alegre. Uma felicidade que olha, foi algo assim que transbordava. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Falei, meu Deus, que coisa boa. E eu me lembro que a menina que ministrava louvor, era um sábado de calor lá, agora foi lá em Santa Madalena. Ela não foi, não tinha ido, a que ministrava louvor. E começou o culto. E todo mundo perdido. Meu Deus, ela não veio, agora e agora. E eu brinco, eu conto isso na igreja, eu falo que eu faltei levantar uma plaquinha, me chama. Sabe, Estou pronta. Estou pronta. E eu acho que eu fiquei tão assim, olhando para o rapaz, tão assim, que ele falou assim para mim, com essa expressão. Você louva? Você quer vir aqui? Eu falei, eu quero. Você quer? Quero. Aí eu fui. E eu cuidava já dos jovens, eu já dava aula para os jovens na igreja. Mas só foi risada. Aí foi que essa doida, né, que ela vai? E eu fui. Aí eu acho que tem que mudar esses louvores. Aí, pode mudar. E dava tempo ainda, mudei, coloquei todos que eu sabia, a ministração, que eu já tinha ensaiado, e comecei a ministrar. Aí todo mundo ficou olhando, como que né, tira assim do nada, mas Deus sabe que não era do nada. E aí aí no outro sábado eu estava lá de novo. Aí eles falaram para mim, já com outras ministrações, tudo prontinho. Aí eles falaram para a menina, para a irmãzinha, a irmã Sônia vai dividir a ministração com você, tá bom? Tudo bem. Aí a gente começou, ela ministrava um pouco, eu um pouco, depois começou a revezar. Aí nós íamos para cá para Cacoava, aqui era só eu que ministrava. Aí comecei a pregar a palavra de Deus. E minha mãe se preocupava muito. Ela falava, Sônia, ela tinha medo. Ela falava assim, e aí, você vai arrumar alguém? Onde que você só fica na igreja? Como que você vai arrumar alguém? Aí, e a minha oração com Deus era essa. Senhor, o Senhor sabe onde eu estou. Se o Senhor tiver alguém, o Senhor vai mandar onde tiver. Se eu não tiver também, eu estou contente, não tem problema. E as minhas amigas ficavam, na época eu tinha 31 anos, 30 anos, 31, era novinha. Aí elas falavam, vamos lá, na igreja tal, tem um monte de gatinho. Não vou não, não quero ir não, eu não sei escolher. Eu falava, eu não sei escolher. Eu falava, Senhor, escolhe para mim porque eu não sei escolher. Eu falei, eu só faço besteira, eu não quero. E aí comecei a fazer a obra de Deus, pregar a palavra, cuidar. E eu lembro que nessa igreja aqui nessa congregação, era a igreja aqui e na frente era a boca de droga, bem na frente. E aí começou um zum, uma bagunça. Que falava que o traficante ia fechar aquela igreja a bala. Falei, pronto. Ele falou, não, uma moça falou, olha, ele falou que é para parar, porque vocês estão atrapalhando o movimento dele. Né? Falei, a gente não vai parar. Não, ele falou que vai fechar aqui a bala. Aí a irmã falava assim para mim, olha, você toma cuidado. Porque o dia que ele entrar aqui, você não vai saber que ele é o traficante. Porque ele veio com carro zero, ele anda de carro zero, ele é bonito, ele é bem branquinho. A hora que ele aparecer aqui, se você vê um assim, é o traficante. Um dia você vai morrer. Desse jeito para mim. Eu falei, tá bom. O dia que ele apareceu, eu morro. Você já foi tantas vezes ameaçada de morte, né? O que é, né? E louvando. Um dia eu, o rapazinho que a gente trabalhava junto, ele e a esposa dele, louvando, aquela alegria. O que acontece?
Para um carro zero na porta da igreja. Era um Corsinha. Na época era o Corsa, né? Que era o top. Corsinha cinza. Desce um rapaz bem branquinho na porta da igreja e fica assim. Aí eu olhei para o Marcos, meu amigo, que... Marcos, nós vamos morrer hoje. E a gente louvando. Ele é mesmo, nós vamos morrer hoje. Então vamos louvar. Pelo menos a gente vai para o céu. Até essa hora, meu negócio é ir para o céu. Até hoje. A gente vai para o céu. Então vamos louvar. Gente, a gente louvou e ministrou. E aleluia. Glória a Deus. Olha, acho que a gente nunca louvou tanto na nossa vida. Quando acabou o louvor, o rapaz ia lá na porta olhando. Acabou o louvor. Um dos pastores, né, que tinha que visitar, pegou o microfone e falou: gente, hoje eu trouxe aqui um amigo meu para dar testemunho. Chamar ele aqui na frente, e era meu marido. Chamaram o irmão Nelson. Aí quando eu olhei, ele falou: aleluia, glória a Deus, aleluia. A gente nunca deu tanto aleluia numa pregação que nem aquela, porque tudo que ele falava, nós, glória a Deus, aleluia, aleluia. E ali ele foi para pregar, né? E nós nos conhecemos naquele dia, né? E o interessante foi o quê? E quando a gente estava ali louvando, agora eu sou muito gorda, perto do que eu era. Eu era muito magrinha. Porque eu vinha de uma vida totalmente destruída, né? Totalmente dependente de antidepressivo. Não comia. Eu pesava, acho que o quê? 52 quilos na época. Sei. Hoje eu tenho 72. Quem me vê fala: Sônia, como você está gorda? E eu estava de salto, de bota no púlpito. E ele, meu marido, ele é pequeno, ele é mais baixo que eu. E ele parou e ele ficou olhando. E eu falei: meu Deus, achando que ele ia me matar, né? Tudo bem. E depois a gente conversando, depois que a gente estava namorando, ele contou que ele orava a Deus, que ele pedia alguém especial para Deus. Aí, e quando ele me viu, ele falou que ele sentiu que eu era especial para Deus. E para ele gostou. Eu falei: não, você gostou de mim. Não, e ele falava para Deus, eu via que ele fazia assim. Ele estava inquieto. E eu achando que era esperando o melhor momento para tirar. E aí ele falou que ele falava para Deus: meu Deus, mas ela é muito grande. Eu não quero essa mulher, ela é muito grande. Eu sou pequena, ela é muito grande. Eu estava com umas botas desse tamanho, saia longa, preta, que estava um frio. Imagina, viu uma mortícia lá em cima. Aí ele falou: não, é muito grande. Aí disse que ele fez um propósito com não é propósito. Vamos falar um propósito Isso com Deus. confirmar, né? Isso, uma confirmação com Deus. Ele falou: Senhor, eu não chego perto dessa mulher. Se for, ela vai ter que chegar em mim, porque eu não vou falar com ela. Tá bom. E ele pregou, fez, aconteceu, e eu também nem aí para ele. Quando acabou o culto, passou tudo, ele estava lá no canto lá. Aí o pastor falou para mim: Sônia, você que é mais desinibida, vai lá receber o rapaz. Olha como eu vou obedecer ao pastor. Aí eu fui, e quando eu cheguei, ele fez assim, eu vi que ele fez, né? Ele falou: ai meu Deus, ela vem vindo, não acredito. E aí eu cheguei, comecei a conversar com ele, e a gente se deu super bem. Eu falo muito, ele também fala mais ainda. E a gente ficou conversando. Ele: eu vou te levar embora para casa. Não precisa, que eu tenho como ir, fique em paz. Aí a outra vez ele foi de novo. Aí começou a visitar a igreja. E ele, sabe onde ele era? Do Ipiranga. E nós nos conhecemos aqui dentro da favela do Capoava. Exatamente como você pediu. Então, quer dizer, Deus... E eu tinha tanto medo de entregar minha vida para esse Deus, entregar mesmo. Falar: Senhor, está aqui. Ó. Só que eu só entreguei tudo quando estava tudo estragado. Mas mesmo assim ele refez, ele restaurou, ele cuidou de mim e me curou completamente. Meu útero que ia ser tirado, eu tive mais 2 filhos, né? 2 completamente curados, eu não tenho nada. Que bênção. E Deus, assim, ele me curou totalmente de tudo. Isso já faz quanto tempo, Sônia? Do meu útero? Dessa renovação, do casamento, todo esse renovo aí que o você... renovo mesmo foi de 96. Quantos anos? 22? Não, mais 30? 96? 32. 32. Mais de 30. 96, 2006, 2016, 22 anos. 26 anos, isso, é 26 anos. 26 anos. E hoje você é pastora de uma congregação? Sim,
E hoje nós somos... Aí eu e meu marido, a gente começou a trabalhar junto na obra, né? E aí começou uma briga, outra briga. Por quê? Porque ele era lá do Ipiranga, ele era ministro de louvor lá, muito querido do pastor dele, e eu também tinha minha congregação aqui que eu não ia largar. E aí começou esse impasse. Essa briga de... O pastor dele, não. Aí tem mais tempo? Pode falar? Tem, pode. Tem? Então tá. Não, aqui tem história. Tem mais, mais uns 7 minutinhos. Então, aí começou esse impasse, né? De pastores, de igreja, eu vou para dele, ele vem para a minha, mas eu já tinha uma igreja que eu cuidava, né? E o certo seria eu acompanhá-lo. Só que, assim, na época, aí ele falou, então a gente vai separar, a gente não vai ficar mais junto, porque eu vou ficar com o meu pastor, vou ficar com a minha igreja, e aí novamente eu fiquei sozinha, novamente. E aí eu sofri muito, mas muito, muito dessa vez, porque eu creio assim, que foi até Deus que permitiu, porque a gente se gostava, ia casar, tudo certinho. Ele falou, não, eu não quero, que é de Deus traz paz. E a gente acabou dando um tempo, né? Mas eu sabia que ele gostava de mim, eu dele, mas eu sofri muito. E nesse inteirinho dessa separação, eu comecei a me sentir muito para baixo, muito, muito, muito mesmo. Eu comecei a questionar tudo, assim, se o que eu fazia se era de Deus. Comecei a me sentir a pessoa, sabe, feia, mal amada. Eu fiquei muito ruim, muito ruim. Porque era emocional, parece que voltava tudo, né? As perdas de novo, meu Deus. Só que aí Deus foi me tratando, me curando, para quê? Para eu ficar bem comigo mesma. Porque do jeito que eu era doente ainda, Deus tinha que tratar. E quem ia me tratar? Não era um namorado, um noivo, um marido. Eu tinha que estar bem para eu começar algo bem. E aí, nesse tempo, Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Ele fez com que eu gostasse realmente de mim, independente de eu ficar sozinha, de eu levar um fora, vamos dizer assim, do namorado, de alguém desistir de mim ou não ser amada, né? Só que a gente se gostava, e a gente começou, foi até que a gente voltou, começou a namorar de novo, aí nós nos casamos, né? E assim, hoje em dia, que nem eu sempre falo, que por tudo que eu passei, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, sabe, assim, que nem hoje eu sou pastora de uma igreja, mas eu trabalhei muito tempo com o Ministério de Mulheres. Essa parte de se gostar, de autoestima, de se achar feia, sabe? E eu me lembro que um dia eu fui num culto e eu tinha orado a Deus. Eu falei, Senhor, eu queria gostar de mim, nessa época que eu estava triste. Eu queria gostar de mim, eu queria me achar bonita, porque eu achava que ele não estava comigo porque eu era feia, por um monte de coisa. E aí Satanás vem, né? É feia mesmo, não sei o quê. E eu orei a Deus, Senhor, me ajuda. E um dia a gente estava namorando já, a gente tinha voltado a namorar. E eu lembro que eu fui pregar num culto de jovens lá em Mauá. E antes de eu pregar, uma moça olhou para trás, passou, depois ela olhou de novo, falei, tá bom. Aí subi, preguei. E quando eu estava pregando, aí desci, depois ela me chamou. Aí ela falou para mim assim, você percebeu que eu olhei para você? Eu percebi. Ela falou assim, então, porque eu olhei para você, ela falou, Deus mandou eu falar isso para você, não sei nem porquê. E eu tinha pedido para Deus, Senhor, eu quero gostar de mim. Eu quero me achar bonita, eu quero gostar de mim. Não olhar como ela é, porque eu era muito ciumenta também, lembrei. Então eu namorava com meu marido e a gente até separou por isso, porque como eu era insegura, vindo do relacionamento destruído, abusivo, então, por exemplo, eu não conseguia ficar numa sala, nós 4, porque eu ia achar que ele estava olhando para ela. Eu era louca, doente. Se nós orássemos assim, eu achava que ele ia ficar... Eu orava assim, ó. De olho aberto. Ai, que coitado de quem recebeu a oração naquela época. Porque aí se ele pegasse na sua mão, eu nem fechava o olho. Eu já ia ficar olhando para ver se ele estava acariciando a sua mão, porque eu fiquei muito mal emocionalmente. Então, Deus fez com que eu afastasse. Precisava desse tempo, né? No tratar de Deus. Aí, conclusão. E ela falou para mim, que ela olhou, ela falou assim, nossa, Deus mandou, ela falou, você fica tão linda pregando.
para mim, você é tão linda lá em cima, você não tem noção como você fica linda lá em cima. E eu tinha orado a Deus, Senhor, me dá uma beleza que as pessoas vejam. Eu queria, sabe, aquela sede de ser aceita. Aí passou. E quando eu cheguei em casa, né, que na época era meu noivo, ele foi me pegar em casa, ele falou, Sônia, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Você estava tão linda lá em cima pregando. Tão linda, tão linda. E ele falou, o Espírito Santo falava, olha para ela, como ela é linda. Ele falou, nossa, como você está linda. Aí eu brinco, eu falo assim, de lá para cá eu me achei linda. Eu falei, só quem é de Deus que enxerga a beleza que eu tenho. Se você não enxergar, não é de Deus, é uma beleza que Deus me deu. Então, e de lá para cá, Deus foi cuidando de todas as áreas. Saúde, física, mental, espiritual, emocional, a carência afetiva, porque aquela carência que eu tinha, eu sufocava ele a tal ponto que ele queria fugir. Ele falou, não aguento ficar com você. Que eu ficava que nem agora não tem mais, né? Nem precisa. Meu apelido entre eles era Car System, porque eu vivia rastreando. Onde que você está? Onde você está? E não sei o que, demorar 5 minutos com qualquer pessoa. E hoje em dia ele vai, volta, vai. Às vezes ele até me olha e fala, nossa, não é a mesma mesmo, né? E foi Jesus que tratou. Que bênção. E assim, o texto que eu tenho, o versículo que eu falo, que fala muito comigo, está em Jó, capítulo 11, versículo 16, que fala assim, você esquecerá as suas desgraças, lembrando delas apenas como águas passadas. A sua vida será mais refulgente do que o sol do meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Então, aí eu falo que esse texto aqui foi o que Deus fez comigo. Que eu olho, é só história, é uma história que eu conto. Eu lembro de vários detalhes, mas foi algo que passou, porque Jesus fez tudo novo, tudo novo. Então, esse é um pedacinho da minha história. Legal. Então, para finalizar, por conta do tempo, senão a gente realmente ficava mais, né? Já quero fazer até um convite para o esposo vir aqui também contar um testemunho. Você lida muito com mulheres, né? Eu creio que já deve ter tido várias experiências como a sua. E qual mensagem que você deixa até para o nosso público, como uma forma de orientação? O que pode ser feito em uma situação como a tua? O que você deixaria, o que você compartilharia com o nosso público? Assim, na minha vida, tudo mudou realmente quando eu me posicionei com Deus. É o posicionamento com Deus. Porque a Bíblia fala assim, que assim como você entregou sua vida para Jesus, você tem que andar com Ele. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus e acha que acabou. Mas quando nós começamos a andar com Deus, Ele transforma a nossa vida, totalmente. Então, tudo que não foi transformado na minha vida, foi porque eu não deixei, porque eu tinha medo. Então, o conselho que eu dou é que não tenham medo de entregar a vida para Jesus. Que Ele sempre faz o melhor. Ele mesmo disse que Ele faria infinitamente mais do que a gente imagina ou pensa. Então, Deus ele tem muito para nos dar, muito. E nem hoje eu estou aqui, eu penso, meu Deus, eu estava aqui. Olha o que o Senhor está fazendo. Os lugares que a gente entra. Exatamente. Isso é só Jesus. Se eu tivesse ficado com a minha escolha, com a minha vida, do meu jeito, com certeza eu não estaria aqui. E eu tenho muitas amigas que, com a vida, claro, bem melhor do que a minha na época, mas que não entregaram a vida para Jesus. E continuam naquela mesmice. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu vou para Jesus só quando a minha vida estiver lá no fundo do poço. E fazendo assim, a gente deixa de viver a bênção de Deus para a nossa vida. Deus tem muito mais para nos dar, muito mais. É tanta coisa, tanto testemunho, coisas assim que eu penso, eu imagino, aí Deus faz. Meu Deus. E das minhas amigas até brincam comigo, falam, nossa, você é a queridinha de Jesus. Eu falo, eu sou. Eu falo, não, meu povo fala, não existe queridinha de Jesus. Eu falo, eu sou. Por quê? Não é porque você é o escolhido, porque você é o preferido. É porque a gente se achega mais.
É só assim. Né? Intimidade, relacionamento com Deus. É que nem o apóstolo João. Ele mesmo falava que ele era o apóstolo amado. Né? Quando falava apóstolo, ele era mais. Mas quem falava isso era ele. Porque ele se achava mais amado, porque ele se achegava. E quando a gente profetiza, né? Quando você fala, então automaticamente você começa a crer e viver aquilo. Então, assim, depende também da gente, né? Mas tudo é o posicionamento que nós devemos ter. E eu fiz um posicionamento com Deus para terminar assim. Eu falei, Senhor, quando eu sair daquela vida, se o Senhor me tirar dessa vida, eu nunca mais volto para o mundo. E se eu voltar para o mundo, eu quero, no caso, eu quero que, na época, né, que meu ex-marido falava que se me achasse ia me matar, eu quero que ele me encontre e me mate. Eu falei, eu não quero mais voltar para o mundo, nunca mais. Então foi esse o propósito que eu fiz com Deus, de vida mesmo. E eu falei, se for para eu voltar para o mundo, eu prefiro morrer. Porque eu não consigo mais viver sem Jesus. Não consigo. Porque tudo que ele fez, às vezes eu deito assim em casa, vou dormir, aquela paz na minha casa, eu falo, Senhor, eu acordo, meu marido está do lado, eu falo, Nelson, dá uma olhadinha. Olha o silêncio que está aqui. Porque muito tempo eu vivi, eu não dormi em silêncio. Eu tinha que, aliás, nem dormia. Né? Então, eu louvo a Deus por tudo que Ele fez para a minha vida. Porque eu era um zumbi, eu não tinha vida. E hoje em dia eu tenho vida e vida com abundância. Porque Jesus me deu. Ele me deu essa vida. E eu sou, todo mundo fala, eu sou sempre assim. Eu acordo de manhã, quando eu vou para a academia eu me pinto, me arrumo, tomo banho, faço perfume. Eu falo assim, mas você vai aonde? Porque para mim, eles falam, a mãe, a vida para ela, os meninos, né, é uma festa. E é mesmo. Eu falo porque Jesus me deu essa oportunidade. Então, eu vivo todos os dias como assim, eu falo, graças a Deus que eu estou aqui. Glória a Deus. Então, o que Ele fez não tem, né? O conselho que eu dou é assim, entrega a tua vida para Jesus, verdadeiramente, entrega mesmo, sabe, tudo. Tá bom, entrega, que vai ficar melhor, tá ruim, Ele conserta. E assim, a gente tem uma alma, né, para dar conta para o Senhor. E antes eu tinha muito medo de ir para o inferno, hoje não. Hoje eu posso até morrer, não sei para onde eu vou. É o principal de tudo, né? Que bênção. E assim, qual que é o endereço da sua congregação? Se quisermos visitar, nosso público aí também, sim. Como é que podemos? A minha igreja ela fica em São Bernardo, no bairro Jordanópolis, Rua Professor Sebastião Faria de Queiroz, número 205. Travessa da Anchieta, quilômetro 18. Assim. Eu vou deixar também na descrição, não sei se tem, posso deixar o endereço, pode. Tiver a rede social também. Sim, tem. Na descrição do vídeo. Tá. Nós deixamos lá. Tá bom. Certo? Tá bom, bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Nosso tempo já deu. Eu agradeço aí a todos vocês que estão conosco, né? E peço mais uma vez que vocês façam sua inscrição aí no nosso canal Cristalizou Cash. Agradeço, irmã Sônia. Amém. Eu também já me despeço por aqui. Eu também me pedindo também não só curtir, não só se inscrever, mas curtir também o vídeo, compartilhar. Nós levarmos cada vez mais a palavra de Deus, a experiência do povo com Deus, né, que vem sempre acrescentar o próximo. E sempre trazer um refrigério para eles. Também agradeço a pastora Sônia. Amém. E despeço de vocês aí também. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem na paz.